Franca com 3 pontos de vantagem, Vargas. E aí está, 76-73. Franca vai ganhar o título, o nono título do basquetebol. Olha a bola de 3, não caiu. Franca é campeão brasileiro 97. Olha aqui o Hélio Rubens. Franca é campeão brasileiro 97. Hélio, essa emoção de mais um título brasileiro para você como treinador. É uma alegria muito grande. Pelo trabalho sério, pela dedicação, pela superação do bem. Bom jogo. E pelo trabalho de formação de atletas, uma comunidade de 40 anos, dando uma tradição maravilhosa. É uma alegria muito grande para todos nós. O Pedroca veio para Franca em 1953. Ele não veio para Franca, veio para Restinga. Cidade do lado aqui, 10 quilômetros daqui, para ser educador físico em Restinga. Aí ele morava em Franca, e aqui tinha o colégio IETC, onde nasceu o basquetebol de Franca. Tem até hoje esse colégio. Ele montou um time para ele jogar. Então começou a jogar ele, outro. Aí o Hélio começou a gostar do basquete, o Edson Ferraciu, o pai do Demetrius, criou esse time e disputou jogos abertos, jogos regionais, troféu Bandeirantes. Então foi que o Pedroca criou esse time. Ele era um cara visionário, o Pedroca é um cara que estava à frente do seu tempo, pelos conceitos que ele tinha de jogo, pelo idealismo que ele tinha, por tudo que ele buscava dentro e fora das quadras. O professor Pedroca é uma pessoa diferenciada, porque ele tratava todos com absoluto respeito. Para você ter noção, ele nunca chamou um jogador só pelo nome, era senhor. Seu Hélio, seu Fransérgio, senhor Fausto, chamava-nos de senhor, rapaz. Olha que cara. E com isso, a gente aprendeu também o aspecto do esporte como agente educacional e formativo, no burilamento da personalidade, na formação do caráter, além do aspecto tático, técnico, propriamente dito, né? O respeito, a disciplina, a obediência, a superação. O basquetebol da Franca é algo muito sério, é algo que nós iríamos brincando com o Corinthians, é uma religião também. Um cara que ele fomentava o esporte na cidade, não só o basquete, mas o esporte de um modo geral. E esse legado que ele deixou é um legado que até hoje é transmitido por aqueles que puderam conviver com ele, né? De pai para filho, porque realmente foi um cara muito especial. O que o paulistano joga hoje, o Pedroca fazia jogar aqui há 30, 35 anos atrás. Por Franca ter um time... Franca nunca teve um time muito alto, muito atlético, assim, muito com jogadores de garrafão. E ele, por perceber isso, ele fazia com que a defesa tivesse pressionado o tempo inteiro para não levarem vantagem no garrafão, né? Para os jogadores exteriores não terem facilidade de passar uma bola pro pivô, para um jogo interno. Então, você vê, um cara 50 anos atrás já tendo uma visão que no basquete moderno, no basquete a gente tinha que pressionar, tirar os jogadores da posição, fazer com que eles não visualizem o jogo da maneira mais fácil. Então, você vê, é uma coisa que na época marcou, e é um cara que tem razão hoje, até hoje, né, nesse sentido, porque hoje o basquete você tem que fazer o adversário provocar o erro, defender a quadra inteira, tirar o adversário da posição. Que o idealismo nunca pediu um tostão. Chegou um ponto que já começava a ganhar algum salário. Eu falei com a diretoria, paga alguma coisa, professor Pedroca, pelo amor de Deus. Ele não queria receber nada. Fez tudo por amor, rapaz. Então o Pedroca foi um mestre do basquete. Quando o Hélio fala, a pessoa menciona, ele foi fantástico. Eu falo que o nome dele no ginásio é muito pouco para o que ele fez e o que ele representa para a gente.
chama Clube dos Bagres. Jogava lá, concentrava lá e tal. Aí assumiu um presidente, ele alegou que não tinha condição financeira, porque o custo já estava ficando alto, de manter o time. Aí entrou Emmanuel na parada, assumiu, foi campeão. Depois teve um problema financeiro também, aí passou para a Associação Atlética Francana de Futebol. Ficou 3 anos na Francana. Aí arrumaram na cidade 12 empresas, cada uma patrocinava uma camisa. O pessoal do Rotary, que assumiu, do Rotary Clube Centro, que tem 4 Rotary, né? Assumiu. Cada empresa passa uma camisa. Era interessante até. Ficou uns 3, 4 anos. Aí entrou o Amazonas. Graças a um trabalho muito bem feito do pessoal, entrou o Amazonas, ficou o Amazonas uns 10 anos. Depois veio Ravelli, Marathon, Cougar, Sabesp, e foi passando até hoje. Está aí o Magazine Luiza, já faz uns 10 anos que está em cima, ao lado do SESI. Sei do primeiro título que o time ganhou lá no Bagres contra a equipe do Sírio, 57-56, o Franca ganhou o jogo de 1 ponto. No lance do Robertão, que foi um dos maiores pivôs que teve em Franca até hoje, o Robertão, mora na cidade até hoje. Ele subiu com 2 jogadores do Sírio, ganhou a bola, jogou para a arquibancada e acabou o jogo. Então essa história. Logo quando a gente começou, 2 anos depois teve esse jogo aí, ficou na minha memória até hoje. Bom, a gente era muito jovem, né? Então a gente não tinha assim muita noção da história em si. Então a gente vivenciava, mas foi uma alegria muito grande, porque a tradição dessa cidade, o basquete franco começou na década de 1930, rapaz. Tem cabimento um negócio desse? Edmar Simões, título da Ravelli, bicampeão sul-americano, time brasileiro, Edmar. Bem, é um título justo, a melhor equipe do campeonato. E a mim não surpreende essa vantagem de 25 pontos, mais até agora, vai para 27 pontos. Não me surpreende, porque eu sabia que do poderio da Ravelli, que era só correr, só jogar em cima da equipe argentina, que ela, saindo do seu ritmo normal, não suportaria a equipe da Ravelli. Merecido, e eu não tive dúvidas nem medo em afirmar desde o início do campeonato que a Ravelli venceria o campeonato, venceria bem, com grande superioridade. Nada mais justo, meus cumprimentos aos jogadores, à comissão técnica da equipe da Ravelli e também a sua torcida, que essa torcida ela sempre tem uma parcela grande em toda a conquista da sua equipe de basquete. Vai terminar, a festa é toda da torcida brasileira, é toda da Ravelli. 12 segundos para o Ravelli ser bicampeão sul-americano. A Record mostra com você, direto de Franca, esta final espetacular. Vai terminar, 3 segundos, 3 segundos. Sexta Argentina, termina em Franca. A Ravelli é campeã sul-americana. É bicampeã sul-americana de basquetebol masculino de clubes campeões. Parabéns ao Hélio Rubens, parabéns ao time da Ravelli. 94 para a Ravelli, 72 para o Apenas. Na realidade, a gente sempre tem uma lembrança maior dos títulos conquistados, né? E isso é muito... Nossa, a gente foi vice-campeão mundial, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Essas coisas marcam muito, porque ficam... E muita gente comenta demais isso, né? Quando saiu a tabela, eu chamei o diretor da Rádio Difusora, né, e falei, vamos fazer esses jogos aqui, mas como? Eu falei, vamos tentar. Pode falar, não. Aí eu fui em Ribeirão Preto, o Carlos Alberto, diretor da Embratel, fez toda a pesquisa de preço para mim e falou, vai ficar em tanto. Vamos supor hoje aqui, 20 mil reais, hoje. Eu falei, tá bom, eu venho pegar a linha tal dia. Começava dia 6 de setembro de 75 em Varese. Varese e Cantu são 2 cidades, como fosse o Franca e Bauru, no norte da Itália, perto da Suíça, onde que o basquete campeava lá. Aí eu vim, vendi, fui lá, paguei as linhas, ele duvidava. Falei, não, lá vai ser às 5h30 da tarde, no Brasil, 12h30, porque era 5 horas de diferença, 4 horas mais uma de horário de verão, né? Porque setembro lá é horário de verão. Aí ele entrou na linha para falar comigo, ele duvidou, ele chorava mais do que eu. E eu fui, fiz e fui um vice-campeão do mundo, um acesso do Hélio Rubens de 3 pontos no meio da quadra. Perdemos o título que nós tínhamos, perdemos um jogo para o Ibirra Forte, um dia antes, de 1 ponto. O jogo na nossa mão, perdemos a bola, eles ganharam, segurar a bola e perdemos o título aí. Então seria campeão do mundo em 75, o Franca Basquete. Na época chamava Amazonas Franca.
Tiveram vários caras, né? Eu não lembro de um time, assim, fala assim, um timaço, assim. Eu lembro de um. O primeiro que eu acompanhei, né? Que era Francana. Que era Francana e Sírio, quando eu começo a gostar de basquetebol a nível profissional. Duelos de Francana e Sírio campeão do mundo, Sírio de Marquinhos, Marcel, Oscar, Carioquinha. O Carioquinha não foi campeão do mundo, mas depois ele chega. Francana com uniforme verde ainda, porque era a Associação Atlética Francana, que nem eu tinha o futebol. Com Fausto, com Hélio Rubens, a dupla de armadores fantástica. Tinha Robertão, tinha o Francésio, o irmão do Hélio Rubens. Esse time, essa rivalidade, e eu torcia para a Franca por ter morado em Ribeirão, por ter o meu pai próximo à Franca, gostava demais do Hélio Rubens, e então esse é o time que eu lembro, assim, porque é o início da relação Ricardo Bugarelli com o basquetebol. Eu já cheguei em Franca com a participação no adulto, e um primeiro campeonato sul-americano nós fomos campeões. Lógico, eu jogava pouco, mas já estava dentro da equipe do adulto e sentindo o que era jogar por Franca, né? De pressão de torcida, de vibração, de crescimento. Então foi importante para mim, com 18 anos, 17 para 18 anos, já participar de um campeonato sul-americano. Tiveram muitas lembranças interessantes, né? Desde o meu primeiro campeonato, uma Copa América no Equador, com Dexter, Chuí, Demetrios, Rogério. Um time que marcou a torcida foi quando o Dexter Charles estava aqui, né? 91, 92. It was a wonderful experience. You know, the people, the fans, you know, Franca, man, they're like no other, you know. But of course, we had a good team, you know, so the enthusiasm was real big back then. I mean, we went undefeated when I started playing. We didn't lose the game, you know. Além do Dex tinha o Josuel, o Fábio Pira, tinha uma boa estrutura, né? Veio o Shelton também, um outro americano, Fantinha. E a gente jogou o Campeonato Paulista, acho que nós perdemos um jogo, ganhamos o Campeonato Paulista, também ganhamos o Campeonato Brasileiro, depois ganhamos o Sul-Americano. E quando ganha, você acaba marcando, né? A época, e o Dex era um jogador muito rápido, acima da média, ninguém conseguia pará-lo, né? Então a expectativa da torcida era sempre aquele negócio, o que vai acontecer nesse jogo de diferente, né? You know, when I played there, you couldn't get a ticket in the gym. You know, it was sold out every game. You know, I don't think a team won more games in a row. I think we still have the record for 100 years. I think we won 57 games in a row, man. Mas logo depois a All-Star já entrou, que veio a época do Dexter Charles, que foi, para mim, o melhor americano que já atuou no Brasil. E era o cara que, diferente demais, só quem viu que realmente pode saber e falar realmente o quanto ele era diferenciado. Para mim é um dos 3 maiores que eu vi jogar no Brasil, que é o Dexter Charles. É um cara que tinha jogado Summer League nos Lakers. É um cara que extra-quadra deu muito problema, pelo que o pessoal fala. Começa a partida. O time do Hélio Rubens tem posse de bola com o Dexter, buscando e trazendo para o ataque. Time de vermelho, é o time do Satterfield, lá da cidade de Franca, o time do querido Hélio Rubens. Ele vai tentando, é a primeira cesta do jogo de Dexter. Eu pedia para jogar 1 contra 1 com ele, desafiava ele para aprender, né? Porque eu ia perder, mas ali era uma derrota para mim que eu estava aprendendo e crescendo pro futuro. Então, muito bom, para mim foi uma experiência excelente ter convivido com ele e percebido o que ele tinha de melhor para poder tirar, né? E eu aprender com isso. Então foi muito legal essa época com o Dexter também. Demetrius, I think he was one of the best players I ever played with, you know. He was young then. He was about 18, 19, but he was good. He should have played, Demetrius should have played in the NBA. Mas dentro de quadra, cara, era algo absurdo, bem acima da média. Jogaria tranquilamente hoje ainda
É um cara que fazia diferença, que fazia o cara atravessar o Brasil para assistir o jogo do cara. Vi vários jogos do Dexter e era impressionante a qualidade individual do cara de matar jogos, de ser dominante, de causar medo aos adversários, de respeitar, de você saber que, se tem o Dexter em quadra, seu time pode voltar para o jogo a qualquer momento. Eu acho que o torcedor francano, acho que ele tinha esse sentimento de, o Dexter tá em quadra, cara, a gente tem chance até o último segundo, sabe? Me dava essa impressão vendo de fora, assim. Eu lembro um jogo que nós estávamos perdendo, acho que era do Monte Líbano, de 15, 18 pontos, cara. No segundo tempo nós estávamos jogando fora, nós falamos, não vamos perder, nós estamos invictos no campeonato e tal, e conseguimos fazer uma vitória. Então essa época aí marcou bem, porque a cidade participou do time, né? The two special championships was the 92 Paulista and the 93 National Championship, you know, because we were behind 20 points at halftime each championship. We were down 20 points and we came back and win both of them. So I think that was the most special one. Aqui em Franca, o Marathon fez um contrato de 2 anos. Teve Marathon, teve o comecinho, que eu peguei o comecinho, meu começo foi com um pouquinho de All-Star, enfim, realmente trocava bastante patrocínios. Eu acho que antecipando um pouquinho, a gente foi campeão em 97 e 98, com a Cougar e depois com o Marathon Franca, né? E esse ano, o 98, então foi mais que especial, porque a gente vinha perdendo um playoff de 2-0 para o Coque Ribeirão e revertemos uma situação muito difícil. Então foi uma sequência de títulos muito importante para a cidade, porque ela estava carente de alguns anos sem ter sido campeã, e para Franca é muito importante isso. Porque a cidade está, entre aspas, meio mal acostumada com tantos títulos, né? E quando você fica 2, 3 anos sem ganhar, já tem essa necessidade grande. Então também foi uma experiência única de ter sido campeão. Nós fomos campeões da América, nós fomos campeões sul-americanos, brasileiro, bicampeões brasileiros ali. Tivemos o campeão brasileiro lá contra o Vasco, acho que foi em 99, né? E depois nós jogamos o campeonato pan-americano, jogamos a final contra o Vasco. Ganhamos de novo dos caras lá, do mesmo jeito, o Valtinho fazendo os lances livres no final, né? E os caras não acreditaram, 2 derrotas seguidas. Como em 99, que o Vasco tinha levado metade da nossa equipe, nós fizemos uma equipe e conseguimos gradativamente ganhar o entrosamento necessário e ganhamos a final do próprio Vasco, que tinha levado os jogadores. Elinho converte, 85-80. Franca campeã brasileira de basquete, tricampeã brasileira. 98, 97, 98, 99. Conquistando fora de casa o título. E o Formelene já está cumprimentando aqui, hein? Olha o Elinho prendendo. Vai acabar. Franca campeã brasileira de basquete, tricampeã brasileira de basquete. Então isso tudo vai nos fortalecendo como jogador, porque você jogar por Franca e ganhar por Franca é diferente. Eu falo que hoje o jogador jogar por Franca é uma coisa, você ganhar é algo muito maior. Então o cara que ganha por Franca, com certeza ele pode hoje jogar em qualquer time do Brasil. Nos últimos 3, 4 anos que eu tinha possibilidade de jogar, eu fiz questão de acabar jogando aqui em Franca. Chewy was the best shooter that I ever played with in my life. He was that good. You know, he was the best shooter. And I played with a lot of good shooters, man, in the NBA and everything. I think he's the best. I really thought he was the best shooter that I ever played with in my life. E para mim, acabar assim a minha carreira, né, com esse recorde do jogador que mais jogou por Franca e que mais pontuou, né, me deixa muito orgulhoso. Sempre nas minhas férias, quando mais novo, eu ia para Franca, jogava lá, brincava, treinava com o Hélio Rubens, que é meu padrinho, e o meu pai é muito amigo dele. Assim, o Hélio, da antiga geração,
tem muitas coisas que eu aprendi muito com ele, sabe assim, sabe? Ele não tinha moleza, sabe assim. Era um cara assim que todo treino era treino para ele, era ele entrava, tinha conversas fora da quadra, mas na hora que ele estava dentro da quadra não tinha brincadeira, não tinha véspera de jogo, não tinha, vamos fazer um treininho suja-roupa, não existia com ele um treino suja-roupa. Então, algumas atitudes dele, sabe, nunca tá contente com o resultado, tipo assim, ele não deixava a gente ficar confortável com a vitória, sabe assim, tava sempre cobrando. My relationship with L.L. Rubens, he was like a father figure to me, you know? He was a good man. He was a very good man. Very good man. Porque a gente vê muito aquela coisa que você considera respeito a um que está no nível superior, tal, que está mais ou menos. Aqui não. Aqui o jogador era o último reserva, ele era considerado como igual aos outros, entendeu? E esse relacionamento sempre foi o maior investimento. Porque as pessoas que participavam se sentiam bem, se sentiam felizes, se sentiam reconhecidas. E as pessoas, quando sentem isso, elas começam a produzir mais. Isso foi o que aconteceu na nossa vida, na trajetória desse basquete de Bote Franca. Principalmente o Elinho, por seguir os passos do pai e ter uma cobrança de ser filho de quem é sempre difícil. A gente sabe essa relação em qualquer esporte. Você ter um filho, um pai que jogou seleção brasileira, que é ídolo de um país, e você tentar fazer perto do que o pai, né? Eu tive, para te falar bem a verdade, eu tive uma pressão enorme, né? Porque muita gente perguntava, desde que eu tinha 2 anos, e aí, vai jogar igual o pai? Ah, vai ser jogador? Vai para a seleção brasileira? E aí, mete bola, arremessa e tal? Enfim, coisas que eu fui vivenciando ao longo da minha carreira. Com 15 anos eu comecei a querer jogar realmente, mas eu parecia um mascote perto dos jogadores da minha idade. Mas com 18 anos, a partir do momento que eu fui ganhando, treinei bastante, treinava muito sozinho, ouvia muitas coisas do meu pai, dos meus tios, e fui ganhando maior conhecimento, maior nível técnico. Eu foquei naquilo que tinha que ser feito, com comprometimento, com disciplina, e acho que todos esses conceitos de vida me ajudaram a fazer com que eu tivesse o sucesso que eu tive como jogador de basquete. O sonho que eu falava assim, por incrível que pareça, é brincadeira, mas eu sonhava, na hora que eu deitava na minha cama, eu falava assim, eu olhava ele dar aqueles esporros, aquelas coisas assim, quando eu era moleque, tinha 10, 11 anos, eu falava assim, um dia eu vou jogar com ele, um dia eu vou jogar com o Elinho, com o Rogério, com o Demetrio, assim, tipo assim, eu falava isso pra mim, né? E tinha isso dentro, tipo assim, sonho de criança mesmo, sabe? E eu aprendi que o relacionamento é o maior investimento, aquele relacionamento de respeito, de disciplina, de união, de amizade, de abrir o jogo e juntos resolver tudo e qualquer problema, sem esconder nada. Isso faz com que a gente cresça também, sem estar prestando um serviço, mas está crescendo individualmente. E eu fico muito feliz de dizer isso, porque eu recebi tudo isso. Eu não fiz mais nada que a minha obrigação em dar uma sequência em todo esse aprendizado. Tivemos umas reuniões que foi determinante para a gente dar o start que a gente fala no Campeonato Brasileiro. Chegamos na última rodada, não sei se você lembra, a gente, no último rodado contra o Pinheiros, que era um time que tinha tirado nós, na época era Marquinhos, Chamel, que tinha tirado nós na semifinal do Paulista. E se a gente ganhasse mais de 14, a gente era primeiro colocado, entendeu? O último jogo aqui em Franca, nós ganhamos de 20 e poucos, né, sabe? E depois daquele momento tivemos uma semifinal, as quartas de finais contra São José, que era a equipe do Fulvio, Murilo e companhia, tiramos eles 3-0, fomos lá, tiramos o Flamengo 3-0 em Franca. Eu acho que aquele ano que foi determinante, eu acho que foi um negócio que não foi muito bom para nós, que nós ganhamos de 3-0, tava jogando quando nós ganhamos de 3-0, tava jogando o segundo jogo Brasília e Pinheiros, que era a outra semifinal. E esse confronto foi pro 5º jogo, nós ficamos quase 20 dias sem jogo. Entendeu? Foi um negócio que a gente estava num time muito gostoso e como nós tínhamos a vantagem, a gente jogava todos os primeiros jogos fora de casa. E depois nós fomos para Brasília, pouco sem ritmo. Brasília vinha do 5º jogo contra o Pinheiros. Ganhou o primeiro jogo muito bem de nós, acho que 20 pontos lá. E o time deu uma balançada no momento que não podia, entendeu? Depois nós perdemos o segundo aqui, ganhamos o terceiro, conseguimos levar para o 4º jogo lá, mas não tivemos força para reagir. Saio triste pela derrota, mas orgulhoso por chegar onde nós chegamos, da forma como nós chegamos. Foi uma das derrotas mais doloridas da minha vida, cara. Eu acho que foi um momento que, tipo assim, queria demais, sabe? Pra mim, acho que foi a pior derrota do basquete pra mim hoje foi aquele jogo em Brasília.
das equipes mais tradicionais de basquete do país enfrenta uma grave crise financeira. O Franca, 11 vezes campeão brasileiro, está sem patrocínio há 3 meses e agora recorre à força da torcida para se manter em atividade. Houve um erro estratégico na direção do clube e que levou a uma situação muito complicada. Por quê? Porque houve um compromisso com um time que continha, inclusive na época, 2 estrangeiros da seleção argentina, jogadores, o Juan Figueroa e o Marcos Mata, mas o clube não tinha a estrutura financeira para cumprir com os compromissos assumidos. Porque Franca teve 4 anos de parceria, de patrocínio, e acabou os 4 anos, ele estava devendo uma coisa que nunca teve na cidade, né? Um valor assim bem expressivo e que realmente, né, não teria como continuar, nem com juvenil na quadra. Até por ter vivenciado, eu tinha consciência que realmente poderia acabar. É uma coisa que quem passou esse período sabe do que nós passamos. Foi um período de muita angústia, eu diria, muita tensão, porque envolveu toda uma história, né, de mais de 50 anos. Teve uma sequência de erros, de gestões, que sem dúvida nenhuma, como se fosse uma empresa, ia fechar mesmo, não tinha outro caminho, entendeu? É porque eu falei, vai acabar o time, uma tradição de 60 anos, olhei para trás na história e relembrei de muitos que eu convivi, como o professor Pedroca, o Hélio Rubens, Chuí, Guerrinha, Carlão, Robertão, Fausto, enfim, uma enormidade de gente que deu a sua vida para Franca ser o que Franca é no basquete. Naquele momento eu tinha consciência que a gente poderia não receber salários, compartilhei isso com os meus companheiros. Imagina, Franca, que mais de 50 anos de basquete, como acabar uma equipe tradicional. Então é difícil porque você recomeçar um outro projeto é muito difícil. E eu falei, e por um erro, uma inabilidade momentânea, a gente vai perder tudo isso. O presidente ficava 2 anos, depois entrava outro 2 anos. Aí o que entrava não queria pagar a dívida passada, que não era ele que tinha feito. Mas aí surgiram pessoas que pontualmente elas foram assim fundamentais. Para mim a mais importante delas foi a Luiz Helena, que ela falou, nós não vamos deixar acabar, mas nós vamos mudar o estatuto, nós vamos fazer uma gestão profissional, nós vamos ter uma representatividade junto com os órgãos da cidade. O Magazine se propôs a ajudar, sim, mas se propôs a corrigir o mais importante, que era o quê? Por que é que chegou nessa situação? Pelo modelo de gestão. E eu acho que foi uma luta, foi graças a um patrocinador que não desistiu. Eu acho até porque tem esse amor, essa paixão. Eu acho que nunca vai acabar, porque sempre vai aparecer alguém, um mártir, um cara, um salvador da pátria, para não botar um ponto final na história bonita que tem Franca. Eu já tive lá também momentos difíceis, onde eu fiquei 2 meses e meio sem receber, tive que mudar de time porque não iam conseguir honrar com os salários, e teve muito próximo também de acabar. Então, infelizmente, é uma questão que hoje a gente paga pelo país não ter uma política esportiva, não no caso de Franca. Franca, ela sobrevive pela tradição. Mas eu tinha certeza absoluta que ia ser resolvido, justamente por isso, por causa dessa tradição. Porque em todas as crises a cidade se uniu. Interessante, essa foi a 8ª crise que o basquete teve, a gente da imprensa em cima, ajudando, brigando, entendeu? A gente forçando a situação. Aí, de repente, surgiu uma ideia.
Vamos fazer assim, igual essa ideia das 12 camisas que eu te falei. Então, pá. Aí, de repente, a Ravelli pegou. A Ravelli tinha um negócio da VASP, então não podia colocar a VASP, entrou a Ravelli, quer dizer, então ficava trocando, entendeu? Por isso que o basquete de Franca sempre resistiu a qualquer crise. Aqui sempre teve um trabalho de base. Agora tem uma entidade chamada ASPA, Associação Amigos do Basquetebol. Então a finalidade é formar jogador para o Franca Basquetebol. Hoje tem o Didi, tem o Cassiano, tem o Guilherme Abreu jogando. 3 da base já no time principal. Sempre foi assim, entendeu? Se você pegar a história de Franca, jogadores revelados aqui, tem um monte. É uma filosofia que me fez ir para Franca, né? Porque você aprende a jogar basquete, você é exigido lá a ter uma dedicação a mais, uma entrega a mais, o aprendizado de pressão, de você jogar por um time tradicional. E eu realmente aprendi a defender, aprendi a ter leitura de jogo. Então isso é uma característica de Franca. A concorrência é tão grande que alguns caras nascem em Franca e não conseguem jogar em Franca. SESI Franca Basquete, campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete 2016. Foi um título muito marcante na minha carreira, porque foi um momento que, como você falou, saiu da crise, né? E a gente vinha batalhando há alguns anos já na LDB, 3, 4 anos já que a gente jogava e batia na trave, não conseguia. E naquele ano a gente se fechou, era um grupo mais experiente, a gente já estava com uma experiência, uma bagagem de campeonatos adultos, né? E a gente viu que ele era o nosso momento e realmente foi uma realização de um sonho. Foi um título invicto também, então foi uma coisa que foi mais marcante por isso, porque a gente realmente conseguiu fazer um grande campeonato, focado durante todo o campeonato e conseguimos não perder nenhuma partida, né? Eu acho que isso aí marcou um legado legal. Mas o que eu mais fico feliz de ter feito essa escolha por Franca é porque Franca me ensinou o basquete, como se joga basquete, a entender do basquete. Que eu acho que isso poucas escolas no Brasil, e não sei te falar quais poderiam ter. Então acho que Franca me direcionou no basquete de uma maneira diferente. Se eles têm uma preocupação com o jovem desde o início, é que eles vão continuar trabalhando a base de uma maneira correta e muito profissional. Porque eles sabem, né, que hoje em dia é muito mais barato você formar jogador do que você pagar 30, 40 mil reais, 50 mil reais, ou o valor que seja, para um estrangeiro. E muitos jogadores mais jovens iam para lá justamente para isso, para aprender a jogar basquete, para saber o que era o basquete em conjunto, um basquete em equipe, de você se entregar pelos seus companheiros, de você perceber que a assistência era mais importante às vezes do que uma cesta, que uma bola recuperada às vezes era mais importante que um arremesso. Então acho que tudo isso vai fortalecendo o jogador, e o jogador que tiver a vantagem em aprender e tirar o máximo disso, com certeza foram jogadores que conseguiram, além de ganhar por Franca, se firmarem no basquete brasileiro. Feito em casa, ele veste, sabe por quê? Ele encontra na rua comigo, com você, com o primo, com a prima, com a avó, com a tia. Então ele vive a comunidade. É diferente de quem vem para jogar. O SESI patrocina as categorias de base do Franca desde a época que eu era coordenador das categorias de base de Franca. E eu tenho certeza que esse bom relacionamento das categorias de base de Franca foi né, uma porta aí que se abriu para essa gestão mais profissional. E com toda a credibilidade que a diretoria conquistou a partir dessa nova gestão, houve a possibilidade de o SESI fechar a parceria também no time adulto. Com a estrutura da união dessas duas forças, viabilizou um time competitivo.
mais um ano aí, o clube vai estar sanado com essas dívidas e creio que vai culminar já com essa volta dos títulos para a cidade de Franca, né? Então é um projeto que começou há 4 anos atrás aí e que mais 1, 2 anos vai começar a colher esses títulos através de ter um clube equilibrado, com caixa e com título. Eu fico muito feliz. Primeiro, por ver que essa tradição está sendo mantida e que passa a ser um exemplo muito interessante para todo mundo, principalmente no Brasil, né? E essa alegria de ver que o trabalho continua, né? Eu vejo com um futuro com muito sucesso, até porque estão sendo feitos várias ações para que esse sucesso ocorra, tanto no departamento que vai ajudar jovens talentos a ganharem mais condição de jogo, como nas categorias de base, a gente fazendo uma unidade de planejamento, e isso vai aumentar o número de jogadores que podem estar atuando na equipe adulta, como na estrutura extra-quadra, o que vai ser importante também para que a gente possa estar crescendo cada dia mais. Só que isso é um trabalho de médio e longo prazo. Eu digo sempre que o título ele não é um produto, ele é um processo. Então a gente está passando por um processo para que a gente possa buscar conquistar um título. Eu acho que o futuro do Franca, ele voltou ao que era no passado, ou seja, um time de competição, um time que entra e é um candidato a título. E essa é a expectativa da torcida. É o único clube que nunca interrompeu as suas atividades, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Bom, o Franca Basquete representa propriamente a minha vida, né? Porque eu comecei o esporte, praticando esportes com 15, 16 anos, primeiramente no futebol, logo em seguida com basquete. E com basquete eu vivenciei a minha vida, né? Franca Basquete para mim é minha vida, né? É uma instituição que eu tive a oportunidade de começar a minha carreira, uma instituição que eu defendi por praticamente 20 anos aí como jogador e agora defendendo já 2 como técnico. Então assim, é um enorme prazer poder defender a minha segunda casa, é o lugar que eu realmente vivo intensamente, emocionalmente, profissionalmente, 24 horas do dia. Então representa muito para mim, é uma coisa que eu levo comigo, Franca Basquete, aonde quer que eu vá, porque realmente faz parte da minha pele, da minha essência. O Franca Basquete para mim é uma paixão, né? Porque nasci em Franca, fui criado aqui e desde criança gostei muito de basquete, ia no Pedrocão ver, sempre Franca Basquete, torcer pro Franca Basquete, então eu cresci com essa paixão, né, e com esse sonho de um dia jogar no Franca Basquete. Os 60 anos de basquete ininterrupto. É motivo de orgulho de acreditar nesse sonho, de ter lutado e conquistado. Um dia eu falava assim, eu entrava naquele ginásio e falava assim, um dia a torcida vai me aplaudir, um dia a torcida vai gritar meu nome. E ficava sonhando com isso, entendeu? E para mim o Franca Basquete hoje é isso, cara, é o orgulho mesmo fazer parte de tudo isso. Minha vida, adoro basquete, eu durmo, como basquete, adoro basquete. Comprometimento. Aqui você tem que ter comprometimento, porque a história de Franca é muito grande para você fazer uma coisa sem estar comprometido. Aqui o comprometimento é absolutamente essencial. Muito reconhecida. A cidade de Franca é reconhecida até fora do nosso país.
to me, it's the basketball capital of South America, you know. I love Franca, man. I love Franca. It's a very great city, you know. Lugar que detém a maior paixão pelo basquete, se não for a nível mundial, pelo menos a nível de América, eu acho que é um lugar que detém uma paixão incrível pelo basquete. Eu tive a experiência de nascer aqui e morei um tempo em outra cidade, que era Araraquara, né? E em Araraquara, como toda cidade do país, a molecada joga futebol, né? Então você vai na rua jogar futebol, vai numa quadra, numa praça, tá jogando futebol. E aqui em Franca não, aqui em Franca tem o futebol, mas tem uma quadra do lado jogando basquete, tem tabela na rua, em vez de você ver campinho de futebol pintado na rua, tem tabela na rua com quadra de basquete pintada. Então acho que é uma coisa que faz diferença. A criança gosta desde que nasce do basquete e isso vai passando de geração para geração. E as escolinhas, quando eu morei em Araraquara, por exemplo, não tinha escolinha para minha idade, eu era criança e não tinha escolinha de basquete. E aqui não, aqui você vê escolinha de basquete para crianças de 3, 4 anos. Para mim, Franca é um berço do basquete, onde consegue, pela tradição e pelo conhecimento, pela história, se mantém entre hoje as grandes equipes do Brasil. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Franca, pela maneira que eu fui recebido, pela maneira que a cidade me acolheu naquele momento e que hoje eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito muito grande por tudo que eu passei lá. É o orgulho da cidade, é um patrimônio da cidade. Então, quando você é incorporado como um patrimônio da cidade, tanto isso é verdade, que a bandeira da cidade de Franca tem uma bola de basquete. Isso também é um dado importante para você mostrar o quanto é forte o nome Franca, a cidade de Franca no basquetebol brasileiro. Eu não consigo ver o basquetebol sem Franca. O respeito que tem dentro do basquete nacional é gigantesco. Posso falar que é um dos maiores, acho que é o time mais respeitado em questão de basquete do Brasil. Então, no país do futebol, ter uma cidade voltada exclusivamente para o basquete, que o futebol é segundo plano, eu acho que é memorável, entendeu? Então, tudo que foi construído durante todos esses longos anos de basquete em Franca é de nos orgulhar, entendeu? A capital nacional do basquete não é só pelos mais de 70 anos ininterruptos, é porque é a cidade que detém o maior número de títulos conquistados na história do basquetebol brasileiro. Uma cidadezinha do interior